paz do Senhor Jesus Cristo, todos os meus queridos amados irmãos, como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Eu estou bem, graças a Deus, eu estou bem, né? Então, para quem queria me conhecer melhor, né? Quem tinha essa vontade, né? Eu sei que às vezes as pessoas têm muito essa vontade de saber um pouco, né? Às vezes as pessoas, às vezes passa até desapercebida, às vezes não sabe nem o nosso nome, né? Mas a gente vai conversar um pouco a respeito disso aí, tá bom? Eu peço aos irmãos, desde já, se houver algum barulho, eu peço perdão aos irmãos, porque onde eu estou gravando aqui, não é um lugar que às vezes não posso evitar de não ouvir barulho, tá? Mas eu creio que não vai ter tanto barulho, tá bom? E a gente vai conversar um pouco, já faz bastante tempo, né? Alguns irmãos sabem que já faz dias que eu estou querendo mudar daqui para montar um lugar melhor. A gente está trazendo mais pregação para o canal. E até Deus nos permitir, tá bom? Então, eu lembro, tem uma irmã que acho que é lá do norte, que a gente conversou um tempo, né, por e-mail, né, e ela até me perguntou, irmão, fala um pouco sobre o seu chamado, mas meu irmão, não tem como, porque é muito grande, se eu for contar, então é muito grande, e eu vou fazer os vídeos por parte, porque não tem como, senão fica muito grande o vídeo. Então a gente vai, conforme a vontade de Deus, a gente vai conversando, e eu vou conversando com os irmãos, por parte, porque senão fica muito extenso o vídeo, tá bom? Então, eu quero desejar também as boas-vindas aos novos inscritos, tá bom? Seja bem-vindo para a glória de Deus, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Sempre que você puder, compartilhe os vídeos, né? Agora não tem muita pregação no canal, né? Claro, a gente quer trazer uma pregação que ela tenha começo, meio e fim, né? Porque foi assim que Deus nos chamou. Porque a pregação ela tem de ter o começo, o meio e o fim, porque senão as pessoas não entendem a mensagem, senão as pessoas não compreendem a mensagem. Tem muitas mensagens que as pessoas não compreendem, porque as mensagens às vezes ela não tem mais isso, o começo, o meio e o fim. Mas como assim? Em uma mensagem que você vai trazer em relação a algum tipo de coisa que é pecado. Tem pessoas que não compreendem a mensagem de muitas pessoas, porque não tem o começo da mensagem, o meio e o fim dela. E a gente tem de ter nas nossas mensagens. Tem de ter esse começo, meio e fim da mensagem, que é para as pessoas não ficar com dúvida ali da mensagem. Você tem que ver, tem pessoas que às vezes uma pessoa prega e depois a pessoa fala assim, eu não entendi. Porque a mensagem teve começo, meio e fim. Tá bom? Mas isso não é o caso de agora. Para quem não me conhece, eu sou evangelista hoje, atualmente, sou evangelista, tá bom? Fui levantado como imperador, depois evangelista e hoje eu sou evangelista, tá? Hoje, atualmente, moro no estado de São Paulo, mas ainda não sei aonde Deus vai me mandar, eu ainda não sei, né? Ele é quem sabe, né? Ele é quem sabe. Eu não sei ainda, porque às vezes a gente fala assim, aqui onde eu moro, aqui onde eu estou, eu vou morar pro resto da minha vida, mas a gente não sabe, principalmente no meu caso, né? No começo de uma obra, no começo de um chamado. Então, meus irmãos, a gente tem de ficar na dispensação do Senhor, né? E conforme Ele nos mandar para a gente edificar uma casa de oração, e ali a gente dá continuidade ao trabalho de Deus, né? A gente tem alguns projetos, alguns desejos no nosso coração da gente, eu queria ir para tal cidade, eu queria ir para tal estado, porque é lá que eu por exemplo, é lá que eu me acostumo mais ali, mas às vezes a gente tem essa vontade. Tem coisa que Deus já nos revelou, mas tem coisa que a gente tem que buscar mais em oração, meus irmãos, mais em oração. Porque não é porque às vezes Deus revelou e que eu já vou pegar as bagagens e vou, você entendeu? Se Deus falar assim, olha, vai. Mas tem coisas não, tem coisas que Deus ele mostrou algo, mas às vezes ele não mostrou se é a hora da gente ir, entendeu? Por exemplo, já aconteceu comigo, bem lá atrás, eu acho que eu era imperador ainda, quando Deus me deu uma visão, né? Quando Deus me deu uma visão que eu estava em cima de um altar,
só para contar para os irmãos entenderem. Eu estava em cima de um altar e ali, quando acabava o culto ali, fazia aquela fila de gente para mim orar. O lugar eu sei onde é, aonde eu estava, nesse lugar. Só que Deus ainda não falou assim, olha, lá é lá que eu vou edificar a casa de oração e aí a obra ela vai crescer. Não crescer em números, mas crescer na graça e no conhecimento e no poder de Deus. O meu desejo é esse. Eu falo, Deus, só me dá a quantidade de pessoas que eu consigo cuidar delas. Né? Ser um pastor, um evangelista, ou seja lá quem for que está na frente de uma obra, ser uma pessoa presente para ajudar as ovelhas. Não ser uma pessoa que não tem tempo para as ovelhas. Irmão, isso não é o meu chamado. De ter 300 mil pessoas, 300 mil ovelhas dentro da congregação, crescer ministério e não dar o suporte que as ovelhas necessitam. Por que a maioria das ovelhas estão morrendo? Sabe por quê? Porque os pastores, os homens que deveriam estar atrás das ovelhas, eles não vão atrás. As ovelhas não vão nos cultos, as ovelhas, os membros não vão na igreja, e os pastores nem sabem, não estão nem aí, não querem nem saber o que está acontecendo, o que houve. Não, meus irmãos. A gente tem de cuidar das ovelhas, a gente tem de ir atrás das ovelhas. A gente não pode só achar que às vezes uma ovelha está lá ferida, nós virar as costas para ela. Isso não é o meu chamado. Então sempre eu falo para Deus, Deus, o meu desejo, Deus sabe o meu desejo tão grande no meu coração, mas tão grande, é de ver uma igreja cheia de conhecimento e poder e autoridade. Essa é a minha vontade. Essa é a minha vontade. Então, meus irmãos, eu fui levantado evangelista e sou evangelista hoje, para a glória de Deus, né? Hoje eu sou evangelista. Deus é quem sabe qual é o meu chamado, porque às vezes a gente fala assim, por exemplo, eu já vi irmão falar assim, não, eu quero ser evangelista e eu não quero ser pastor. Mas não é nós. Não é nós. Eu quero ser diácono, não quero ser pastor. Não, porque pastor é muita responsabilidade. Irmão, todos que estão vendo a obra de cooperador, você tem de ter a sua responsabilidade. Não é porque você é um diácono e o outro irmão é pastor e o outro é evangelista que ele tem responsabilidade. Você tem de ter responsabilidade. Porque no dia do juízo, todos os trabalhadores da obra, eles vão ser o mais cobrado. Ser os mais cobrados. Porque a Bíblia diz que quanto mais dado, mais é cobrado. Deus vai requerer. E se Deus coloca você como uma pessoa que tem um chamado numa obra, Deus vai requerer a tua parte do teu chamado na obra. Por exemplo, se você é um cooperador, o que você faz na obra? Você ajuda o teu pastor a auxiliar as ovelhas? Se você é um evangelista, você ajuda o teu pastor a evangelizar, você ajuda? Porque, irmão, cada chamado ele tem a sua posição. Não é que o pastor um é maior e o outro é menor, mas não, Deus ele dá o chamado de cada um para que cada um cuide do seu chamado. Porque se for só o pastor cuidar de tudo, irmãos, não aguenta, não tem como. Não tem como. Como que o pastor vai cuidar de evangelismo, cuidar de zelar da obra ali, eu falo as coisas, o chamado de um cooperador, não tem como, fazer visita, orar, jejuar pelas suas ovelhas, irmãos, é muita coisa. É muita coisa, não tem como. Então por isso que Deus, ele levanta homens, e cada homem na sua posição, para que cada um cumpra o seu chamado. Porque Deus vai requerer. Deus vai requerer de cada um os talentos que ele deu. Se ele me dá 5 talentos, porque ele sabe. E eu pego esses talentos e eu tenho de chegar naquele dia e multiplicar esses talentos. Porque senão, naquele dia, ele vai cobrar de mim. E muitos não têm mais isso. Pensa que, eu quero ser evangelista e não quero ser pastor não. Porque pastor é mais responsabilidade. Não, você é evangelista, você naquele dia do juízo, não pensa que você vai escapar não, porque naquele dia Deus vai requerer. Deus vai requerer de cada um estar na frente de uma obra. As irmãs, cooperadoras, Deus vai requerer das irmãs. As irmãs do círculo de oração, irmã, Deus vai requerer de você. Deus vai requerer. Aí tem pessoas que falam, não, eu vou ser levantado. Eu já vi muitas pessoas ser levantado, tanto o irmão como a irmã, a cooperador, e não quer exercer o seu chamado. Não quer exercer. Quer achar que cooperador
Não, eu vou só lá passar um pano no banco da cadeira ou nas cadeiras na igreja, tá bom. Não. Você tem de ajudar o evangelismo em muitas coisas. As irmãs, que foi levantada como cooperadora, você tem de cuidar da tua obra, porque no dia do juízo final Deus vai requerer de você. Deus vai requerer. Então, meus irmãos, pela misericórdia do nosso Deus e do nosso amado Pai, eu sou evangelista, tá bom? Fui levantado evangelista e ainda continuo sendo até Deus querer e Deus ele entregar para nós aquilo que ele ainda há de entregar nessa terra, né? Os nossos chamados, os nossos projetos, né? Se ele assim não chamar nós para a gente partir para a glória, eu quero. Mas é necessário cumprir o chamado, né? A gente vai ter de cumprir. Se ele quiser chamar nós para a glória, melhor ainda. Paulo diz, eu queria estar com Cristo. A vontade de Paulo era estar com Cristo, mas ele diz, mas por amor de meus irmãos, é necessário que eu fique nesse corpo, na carne, na matéria, para pregar o Evangelho. Mas ele diz, eu quero, morrer com Cristo é lucro. Ele queria ir embora. Você acha que Paulo não sabia que lá é bem melhor que aqui? Aqui só há dor, irmãos, aqui só há sofrimento. Aqui a cada dia o coração da gente se angustia das coisas tão pecaminosas que a gente vê nessa terra. Então, meus irmãos, meu nome é Carlos Antônio da Silva, tá bom? Esse é o meu nome, tá? Porque tem o nome da igreja no canal, né? E alguns irmãos pensam, mas qual é o nome da igreja? Irmãos, no canal não dá para você pôr todo o nome mas por que você colocou um nome? Irmão, eu faço culto, para quem não sabe também, vou deixar bem claro, eu faço culto aqui no lar, aqui em casa, tá bom? Todo domingo eu faço culto aqui no lar, ainda, né? Porque não tem como eu fazer 2, 3 vezes na semana. E o modo do trabalho é muito corrido, né? Muito corrido. Não tem como, eu chego em casa, eu tenho de fazer todas as coisas, eu tenho de preparar todas as coisas, irmãos. Eu tenho de cuidar da casa, porque você como um homem de Deus, a Bíblia diz, se o homem não cuida nem da sua própria casa, como cuidará das coisas de Deus? Se um homem não cuida nem da sua própria casa, como cuidará da obra de Deus, das coisas de Deus? Não. A gente tem de ser prudente em tudo. Tudo a gente tem de ser prudente. Então, não tem como fazer culto no meio da semana. Tem gente que fala assim, mas por que você não faz um culto no meio da semana? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, tem irmão que congrega em outros ministérios. Mas irmão, não tem como. E às vezes no domingo tem culto na outra igreja. Então não tem como eles fazer uma visita. Mas não tem como. Por enquanto agora não. Não tem como. Então, e outra, irmão, ainda a gente tem de rogar a Deus para Ele mandar trabalhador para a obra. Tem muitas coisas, mas como que vai fazer isso? A gente tem de sair, a gente tem de evangelizar, ganhar alma, elas se prepararem e elas buscar de Deus, junto com aquele que está defendendo a obra, para Deus revelar qual é o seu chamado. Chamado através de revelação, não é chamado que eu vejo muitos dar aí, chega na igreja, dá um cargo à pessoa lá, porque não é chamado de Deus. A maioria hoje, a maioria recebe um cargo e ele não recebe um chamado. Então, irmãos, a igreja, cada um tem de buscar de Deus qual é o seu chamado. Sabe por quê? Eu já vi muitas pessoas se levantarem e depois ficar confuso, falar assim, será que meu chamado é esse? Peraí, que Deus foi que te levantou? Você tem de buscar. Irmão, Deus me revelou, Deus me revelou que o meu chamado é esse, tá bom? Deus revelou, vamos orar. Antigamente, eu conversei lá atrás, quando eu comecei a visitar os ministérios, eu conversei com um pastor, que ele disse que há 40 anos, desde 40 anos que ele já pastoreava. E ele contando na época como que era para levantar os trabalhadores para a obra, irmãos, ele falou para mim que tinha vez de ter 30 e poucas pessoas, 20 e poucas pessoas. E eles se preparavam e ele ia para o templo ali e começava a orar. Dava a mão um ao outro ali e começava a orar. E Deus, Ele revelava naquela hora, naquele momento, os que estavam preparados para a obra e os que não estavam. Ele falou que era a minoria que era levantada. Ele falou. Você imaginou?
Você imaginou como que é diferente hoje? Chega na igreja hoje, os homens estão dando cargo a muitas pessoas aí. Um cargo dentro da igreja. Essas pessoas não têm nem chamado de Deus. Você tem de ter a convicção do teu chamado. Porque se você não tiver a convicção do teu chamado, lá na frente você vai ficar aí, às vezes passando por qualquer lutinha e vai abandonar. E pode envergonhar. Porque se você é um cooperador, uma cooperadora numa obra, uma pessoa que você está lá na frente, você vai ser um espelho para quem está lá no banco. Para os membros, para as ovelhas, você vai ser um espelho, você vai ser um exemplo. E se você pega um cargo que o homem te dá dentro de uma congregação e depois você pega, não suporta, porque quem está na frente da obra, quem está na frente da obra é o primeiro a receber os maiores ataques. Eu não estou falando isso para te intimidar, não. Você tem que ter a certeza do teu chamado. Porque a igreja ela é a coluna. Mas qual é a coluna principal? Cristo é a coluna da igreja. Cristo é a coluna. E nós somos o quê? Os pilares da igreja. Os pilares. Então tem os pilares ali que é aquele mais forte, abaixo da coluna, porque nós não somos maior do que Cristo, de maneira nenhuma. E o que ele vai fazer? A coluna ele não pode atacar, porque a coluna é Cristo. O diabo não tem poder sobre Cristo. Ele não tem poder. Mas os outros pilares que somos nós, e aqueles que foi ali mais edificado ali, o que Satanás vai fazer? Eu vou atacar aqueles. Por quê? Porque ele atacando os outros pilares, para ele está atingindo a coluna. A coluna que é Cristo. Ele é a coluna em firmeza da verdade. Que nem fala lá em Timóteo. Ele é. Então nós, irmãos, os trabalhadores são os pilares. Cristo é a coluna do firmamento. Coluna principal ainda. Então se você pega e vai fazer a obra, depois você fala, não suporto não. Eu já vi muitas pessoas. De às vezes ali, ser levantada pelo homem, e vir ali uma luta, e ela pegar, simplesmente abandonar, virar as costas, e ali aquelas pessoas que estavam se espelhando em você. E aquelas pessoas que olhavam para você, falavam, olha aquela irmã, aquele irmão, pensa num irmão fervoroso de oração, aquela irmã de oração, pensa numa irmã usada por Deus. Porque dentro de uma congregação, quanto mais você é usado ou usada, eu não falo só trabalhador, mas os membros podem ter certeza que você vai ser atacada pelos demônios, pelas potestades malignas. Por quê? Se você é uma irmã usada dentro da congregação, ou um irmão, ele vai te atacar. Porque ele vai querer te derrubar. Para as pessoas que olham para você e se espelham em você, não é pecado você olhar para uma pessoa e você falar assim, olha, aquilo ali é um homem de Deus. Aquela ali é uma mulher de Deus. Aquela ali é uma serva de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então o que o diabo vai fazer? Eu preciso derrubar aquele irmão, para que as outras pessoas se escandalizem, se desanimem. Tem pessoas, irmãos, você lembra da parábola que fala lá em Mateus capítulo 13? Você lembra? Senhor, o Senhor quer que vá arrancar o joio do meio do trigo? Não. Por quê? Porque ele fala que, às vezes, você arrancando o joio, você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar tirando o trigo ali. Por quê? O trigo, às vezes, irmão, ele tem, por exemplo, às vezes a pessoa tem aquela comunhão. Mesmo a pessoa sendo joio. Não que a pessoa aceite as suas obras. Mas a pessoa ali, às vezes, conhece a pessoa. Porque nós não sabemos quem é joio dentro da igreja. Deus não fala assim, olha, aquele ali é joio, e no dia do juízo final eu vou julgar ele, condenar e lançar no inferno. Deus não faz isso. Ele não faz isso. Tem pessoas que você sabe. Claro, tem pessoas que Deus te revela. Mas não é todos que Deus vai falar, aquele ali é joio, aquele é joio, aquele é joio. Não. Você vai estar pregando para todos. Então, se você for lá, às vezes, arrancar, ele acaba fazendo o quê? Arrancando junto o trigo. Porque ambos estão juntos. Se conhecem, tem uma amizade. Você entendeu? Então, mas é joio. Mas é joio. Você tem que ter cuidado. Tá bom? Então, já falei meu nome. Para quem não sabe,
Eu já não sei se eu falei, né? Eu estou no estado de São Paulo, por enquanto. Mas só que eu não sou natural daqui, tá? Eu sou natural do norte. Eu sou do norte. Cheguei aqui em 2013. 2013 Deus me mandou pra cá. Eu não queria vir para São Paulo. Eu não tinha vontade de estar em São Paulo, né? Eu tenho um parente em São Paulo, não aqui, né? Aqui, as que eu tenho aqui, que vieram mais faz pouco tempo, né? Que vieram mais faz pouco tempo, mas naquela época eu não tinha parente aqui onde que eu moro hoje, né? No interior. Tenho lá em São Paulo. E fica distante daqui. Então na época Deus me mandou pra cá porque eu não tinha vontade de ir pra São Paulo. Eu falava pra minha mãe falava, ó, teu irmão de São Paulo perguntou se você queria ir pra lá. Eu falava, não, eu não quero, não quero. Eu não queria. 2013 eu falava, não, não vou. Mas quando Deus tem uma obra na vida do homem, não tem como correr, não tem como escapar. Ele me arrancou de lá para me converter aqui. Eu estou fazendo a obra dele aqui e não sei aonde ele vai me mandar. Né? Ele sabe. Então Deus tem a sua forma de trabalhar que é coisas tremendas. E depois nós vamos entendendo, né? Então eu sou do norte, né? Sou do Pernambuco, né? Sou de lá de uma cidade perto do Recife, né? Quero desejar a paz do Senhor para os meus irmãos do norte, né? Meus irmãos do Recife, né? Tem uns irmãos que é inscrito do canal que é do Recife, da capital do Pernambuco, Recife. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, seja bem-vindo, que Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu sou natural do norte, tá bom? Minha família, minha mãe mora lá, né? Tem alguns irmãos aqui, irmã que está aqui também, não nessa cidade, né? Aqui eu tenho só minha sobrinha, um sobrinho meu que veio não faz muito tempo, né? Mas o resto da minha família é tudo lá de São Paulo mesmo, tá bom? A minha mãe está lá no norte. Deus abençoe ela também. Deus continue dando força à minha mãe também, né? Que nos criou com tanto amor, tanto carinho, né? Perdi meu pai muito cedo, muito novo, né? Mas minha mãe foi uma guerreira, né? Com tanto filho ali e ter cuidado tanto de nós ali. Que Deus abençoe ela, tá? E meus irmãos, e por volta do ano de 2015 ali, o ano de 2015, eu me converti. Eu não tenho uma data exata né, que eu levantei minhas mãos para o céu e falei, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. E como foi linda a minha conversão, mas foi muito linda, muito, muito, muito. Eu não me esqueço, não me esqueço nunca. Que nem um pastor que na época o pastor que tomava conta dessa congregação, nunca mais eu falei com ele. Teve um tempo que eu falei com ele e ele falou que ele nunca se esqueceu da maneira a qual eu me converti, eu aceitei Jesus naquele dia, naquela congregação. Hoje ela é aqui, hoje ela está fechada, né? Que antes era alugada, hoje acho que ela está fechada. Então ela é aqui bem pertinho de onde eu moro aqui, bem pertinho mesmo aqui, uma igrejinha pequena na época, né? Depois que o ministério que eu me converti, ele começou a crescer, então foi para um templo maior aqui. E depois aconteceu, se corrompeu, mas isso não é o caso agora, depois a gente vai conversar sobre isso. E eu lembro que eu trabalhava e tinha o irmão congrega até junto comigo hoje, né? Olha que interessante, o irmão ajudou na minha conversão, o irmão falava de Deus para mim, pregava para mim no serviço, e hoje ele congrega junto comigo e eu prego. Olha aqui que fico imaginando, meu Deus, né? Que coisa tremenda demais. Então é coisas maravilhosas o que Deus faz na vida do homem. E eu lembro que onde eu trabalhava, tinha esse irmão que congrega comigo e tem outro irmão que hoje ele está lá em Minas, né? Hoje ele está lá em Minas. Deus abençoe a vida dele também. E às vezes ficava os dois conversando de Cristo para mim, né? Eu lembro que na época eu morava em uma casa, em um bairro aqui, nesse bairro que eu moro hoje não. E às vezes à noite ali, foi numa época muito difícil, mas muito difícil. Os amigos a qual eu vim através dele na época, né? Para quem não sabe, eu vim através de um amigo meu para cá, que eu não tinha vontade de vir para cá para São Paulo.
E eu trabalhando lá no norte, lá as coisas eram muito difíceis, assim, o trabalho era muito puxado e o salário, você sabe, o salário do norte como que é. A base salarial lá é... Eu lembro que uma noite não, várias noites eu trabalhando naquele serviço ali, que olha, só Deus na causa. E eu pensei, eu vou para São Paulo, vou passar um ano em São Paulo e depois eu volto para cá de novo. Mas Deus pega o homem e fala, não, não é dessa maneira não. Não é do jeito que você pensa não. Mas eu saí sem, nunca tinha ido numa igreja, só passava de frente ali, abaixo onde a minha mãe mora lá no norte, tinha uma congregação bem pequena naquela época, né? Uma igreja muito fervorosa, né? Muito fervorosa, eu lembro, eu passava de frente daquela igreja, mesmo sem conhecer a Jesus Cristo, mesmo sem ter conhecimento do Evangelho. Eu lembro que eu sentia a presença de Deus quando eu passava naquela igreja. Eu passava naquela congregação ali, as portas fechadas, as irmãs do ciclo de oração. Aquelas 3 horas da tarde. De vez em eu subia ali, né, porque tinha 2 caminhos, né? Tinha um calçamento que só para a casa da minha mãe mora até hoje. E tinha outra rua que era por trás, onde tinha um calçamento, que era uma rua até estreita. E eu lembro, às vezes eu falava, vou por aqui. Tinha uma irmã que ela vendia coisa ali na beira da pista ali, né? Tinha os pés de jaca, ela vendia. Às vezes ela falava para a filha dela ficar ali na barraquinha de... Vendia bastante coisa, né? Ela falava, chegou a hora de eu ir para a igreja, na hora da oração. Então a gente ficava na beira da pista, então ficava tudo baixo de já conversando, tinha a barraquinha dela ali. E às vezes eu passava de frente daquela congregação pequena, e eu, sem saber de nada, sabia que se perguntar às pessoas, ela fala, Jesus, todo mundo conhece Jesus, né? Mas, sabe, não conhecia nada de Jesus, quem era ele. Mas aí eu senti a presença de Deus ali, né? Eu lembro que como eu senti a presença de Deus ali. Aí através desse irmão, ele falando pra mim naquela época, olha, vai fazer uma visita, é só lá visitar. Eu morava... Aí depois, eu não sei se a igreja porque a igreja que ele congregava na época era aqui também, abaixo dessa outra. Porque ele era do ministério e depois ele foi para esse outro ministério que foi ao qual eu me converti. Mas na época que eu comecei a visitar, não era o ministério que eu me converti, era outro ministério. E esse ministério aqui, depois ele veio para aqui, para perto também onde eu moro hoje, que não é o que eu me converti, é outra igreja abaixo dessa que eu me converti aqui. Parece que teve um tempo que ele foi para lá, bem perto do outro bairro que eu morava. Aí ele falava para mim, vai lá, vai fazer uma visita, é pertinho de onde você mora. E ali eu lembro, né, eu fiz umas visitas, né, mas eu ia só por ir. Sabe, não tava aquilo no meu coração, foi uma época muito difícil. Uma época que o colega meu mesmo, que me deu apoio para mim vir na época, foi embora. E eu estava com pouco tempo aqui. Eu falava, meu Deus, eu vou embora. Eu tinha um emprego na época, era um emprego muito bom na época, 2013. Na época, vista que eu não tive estudo nem nada, não teve uma firma muito boa aqui. Eu até trabalhei bastante tempo nessa mesma empresa. Irmãos, e aquilo eu vou embora, eu não conhecia ninguém aqui. E eu falava, não, vamos embora. A cultura é muito diferente do norte, muito diferente, mas muito diferente. Então, eu falava, eu vou embora, aquilo ficava... E eles foram todos embora na época, eu lembro. Foram todos embora, só ficou eu aqui. E teve um que demorou mais um pouco, depois foi embora também. E aí, irmãos, eu falava, meu Deus, eu não conhecia ninguém. Aí esse irmão,
Eu lembro esse irmão congrega comigo, ele começava a falar direto no serviço de Deus, né? Mas você sabe quando a gente ouve e não... Ah, tô ouvindo, mas eu não tô nem aí, entendeu? Aquilo... E falava aí, depois eu falei assim, eu vou porque eu pensava, ele tá só me chamando, então eu vou lá fazer uma visita. Como era perto, e eu comecei a ir, e aí comecei a ir visitar. Aí foi depois, olha como o inimigo ele é tão astuto. Aí fui conhecer outras pessoas, né? Fiz outras amizades aqui. Fiz outras amizades, né? Aí pronto, aí quando eu fiz essas amizades, irmãos, e saía, né? Aí o irmão me chamava, não vou, sabe? Porque quando ele estava me chamando, eu ia só porque ele chamava. Eu ia só porque ele me chamava. Então eu falava, já que ele está chamando, eu vou. Entendeu? Mas Deus, ele sabe como trabalhar no coração de cada ser humano. E aí eu me lembro que eu acabei conhecendo, mudei para outro lugar. E fiz amizade com outras pessoas, né? Pessoas que só queria sair, né? Pra farra, pra balada, né? Essas festas. E eu acabei conhecendo, né? Conhecendo, e aí começou os convites. Vamos sair pra tal lugar. E aí eu comecei a sair. Aí às vezes o irmão chamava e eu falava, não vou. Aí acabou também, passei bastante tempo sem ir. Sem nem querer visitar mais. Passei bastante tempo. Mas eu lembro que nessa firma que eu trabalhei na época, era uma firma que a gente viajava muito. Mas viajava muito na época, né? Nesse primeiro setor que eu entrei, que depois ele fechou esse setor, depois eu fui para outro setor dessa mesma firma, né? Mas aí nesse outro já não viajava, mas nesse primeiro a gente viajava muito. E eu lembro que como a gente viajava muito, né? E às vezes nos hotéis ali, que a gente ficava nos hotéis, eu lembro, eu pegava e Deus já começou a tocar no meu coração e eu começava já a ouvir pregação, louvor. E aquilo já foi Deus trabalhando no meu coração, né? Aí depois eu lembro, comecei a ouvir testemunhos, e eu via muito testemunho de arrebatamento. Aquilo ali criava um certo temor naquele momento dentro de mim. Né? Criava um temor dentro de mim. Mas depois, quando eu voltava das viagens, os amigos ali, a gente saía, aí chegava no outro dia, né? E eu lembro que depois aquilo ali já não fazia mais sentido mais para mim, sabe? Eu lembro que às vezes eu ia para os lugares com eles, eu chegava ali naquelas festas, e eu lembro que eu sentado ali naquela mesa, e eu já comecei a me sentir, sabe? Aqui não é o meu lugar, mesmo sem conhecer Jesus ali, porque eu ia para a igreja, fazia aquelas visitas, às vezes só por ir, mas não... E Deus já começou a trabalhar no meu coração, eu falava, sabe, quando você está num lugar que você... Parece que você está perdido ali, parece que, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu creio, meus irmãos, que isso aí é fruto da oração da nossa família, né? Eu creio que é fruto da oração, né? E eu lembro que
eu chegava em casa, quantas das vezes eu lembro. Chegava em casa, do outro dia levantava. Quantas vezes de madrugada, cedo ali, levantava, dobrava o joelho ali sem saber de nada. Sem conhecer Cristo, dobrava o joelho, começava a chorar. Mas chorava. E aí, eu lembro, aí teve um dia de... Não, aí, depois veio um amigo meu que pediu uma oportunidade na época, né? Carlos, se você me dá uma oportunidade para mim ir para sua casa, para me arrumar um emprego, e esse amigo meu, ele tinha sido um dos que veio quase junto comigo, né? Não que me deu apoio, deu um apoio muito grande do outro para mim vir para cá. Esse outro veio quase igual comigo. Eu vim, com pouco tempo ele chegou também, né? Que esse outro colega da gente deu apoio para nós dois. E aí, eu lembro que quando esse colega meu que nos deu apoio voltou, esse outro colega meu voltou também. Aí ele passou um tempo lá, depois ele, como eu fiquei aqui, ele foi embora. Aí ele falou, Carlos, se você me dá um apoio para mim ir para aí, eu falei, pode vir. Aí ele veio, né? Ele veio. Só que eu tinha, na época, eu não era convertido ainda. Né? Eu estava ainda nas farras, né? Saía no dia, chegava no outro. Né? E aqui pro lado de São Paulo, os irmãos sabem, tem muito coisa de funk, essas coisas. Eu nunca gostei assim, né? Porque a cultura lá no norte é diferente, né? Mas, sabe, quando você está no lugar, às vezes, na época não tinha ninguém ali, então falava, vou sair, tinha só aquelas amizades que eu conheci depois. Mas a igreja não queria saber, porque ia só por ele também, quando esse irmão chamava. E aí, depois, aí ele veio, eu lembro, ele veio, e às vezes a gente fazia churrasco e bebedeira, né? Aí eu lembro que teve uma vez que a gente ali no churrasco ali lá em casa na época, ele tirou uma foto e ele postou no Facebook. Eu nunca tive Facebook assim, desde quando eu era ímpio eu nunca gostei, né? Porque, e outra, na época eu não sabia nem mexer naquilo, né? Então eu nunca me interessei também. Então, aí ele tirou foto, postou no Facebook, aí eu lembro naquela época. Aí minha mãe também ela não sabe ler, a minha mãe não sabe de ler nem escrever, não sabe nada, né? É analfabeta, então. Aí pessoas conhecidas lá viu, né? Aquelas fotos que ele postou. Aí eu lembro que alguém lá, conhecido da minha mãe, vizinho lá, mostrou pra minha mãe que aquela vida ali que eu tava ali, de farra, de bebedeira com aquele colega meu, né? E eu lembro aí eu ligar pra minha mãe, né? Depois de que a minha mãe viu aquelas fotos, minha mãe falava um monte, mas ficava muito brava, muito. Aí, quantas vezes a minha mãe falava, você foi pra São Paulo fazer uma vida aí, e você tá nessa situação aí, mas sabe, puxava minhas orelhas mesmo ali, né? Mas às vezes a gente, na ignorância, a gente não quer, irmãos. A gente não quer dar ouvido às nossas mães, né? A gente não quer, porque a gente acha que nós estamos de maior, né? Na época eu tinha o quê? Acho que eu já tinha o quê? Eu acho que eu já tinha uns 20, acho que uns 24, 25 anos, mais ou menos, aí mais ou menos, acho. E mais ou menos nessa faixa. Então, eu acho mais ou menos nessa faixa aí. Tá? Só fazendo a conta certinho, daí eu faria certo, eu falaria certo a quantos anos eu tinha naquela época. Então, e aí a minha mãe falava um monte, mãe falava, você foi para São Paulo fazer a sua vida, você está nessa situação, mas falava um monte. Aí eu lembro, né, a minha irmã mais velha, né, hoje, graças a Deus, ela é evangélica faz pouco tempo, né, graças a Deus. Tudo fruto da oração daqueles que oram pela sua família, daqueles que
porque lá atrás eu creio, né, minha irmã é a caçula, né, das mulheres, eu sou a caçula dos homens e ela é a caçula das mulheres. Ela se converteu bem antes que mim, faz muitos anos, né? Então eu creio que as orações, né, eu creio que quantas das vezes eles dobravam o joelho dela e oravam, né, pela nossa família, né? E um dia Deus fez a obra. E ali eu lembro que teve uma vez que eu peguei, minha mãe viu essa foto, comentou com ela, não sei, uma vez eu lembro, não sei nem se ela lembra disso hoje, mas ela vai ver o vídeo também. E eu lembro, acho que ela não sei se ela vai lembrar. E eu lembro que eu liguei pra ela na época, né? E ela pegou e falou um monte também pra mim, né? Falou pra mim, dando conselhos bons, né? Dando um conselho bom, né? Eu lembro de ligar o telefone, eu acho que ela nunca ia saber disso, vai saber quando ela ver esse vídeo aí, porque eu nunca contei, né? E eu lembro que quando eu desliguei o telefone ali, eu taquei o telefone no chão ali, o telefone quebrou. Só que eu ouvia, nunca, né? Eu não retrucava de maneira nenhuma, né? Não falava, né? Até quando dessa vez meio que ela dando conselho pra mim, mas você sabe como que o diabo é sujo demais. O diabo ele tenta roubar os melhores conselhos, o diabo tenta roubar não, a palavra de Deus, o diabo tenta roubar tudo que é bom para a vida do ser humano, o diabo tenta roubar. E eu lembro que, eu creio que aquele conselho que ela estava me dando, o diabo estava querendo roubar do outro lado. E eu lembro que eu peguei ali, quando liguei o telefone, taquei o telefone no chão, quebrou tudo o telefone. Ela nem sabia isso, né? Até o momento que ela ouviu esse vídeo, mas aquilo ali eu creio que foi muito bom, os conselhos, muito... Creio que cooperou para o bem. O diabo não queria, mas cooperou para o bem. E ali, meus irmãos, começa aquela... Sabe, aquele processo que Deus começa a trabalhar na vida do ser humano. Aí saía para os lugares, já não me sentia mais bem, sabe? Saía, às vezes estava ali sentado com aqueles amigos, né? Às vezes bebida caríssima, e depois chegar em casa aquele vazio, eu falava, quando Deus começou a trabalhar no meu coração aí, eu já chegava em casa, às vezes aí deitava, no outro dia ficava ruim, né? E eu já começava a chorar ali e falava, não, isso não é uma vida qualquer. Essa vida não é para mim. Mas era Deus trabalhando na vida da gente. Era Deus moldando o nosso caráter, era Deus com o seu propósito de chamada, com o seu propósito de libertação. Aí passou tempo, depois aí o irmão já não me chamava mais para ir, porque eu não ia mais, sabe? Eu não queria visitar, porque estava com aquela nova amizade ali de sair um dia, chegar no outro aí, certas horas da manhã. Aí teve um dia, eu lembro, mas só Deus sabia o meu sofrimento já, né? Só Deus sabia. Aí teve um dia, eu lembro, um dia de sábado. Um dia de sábado. Eu pensei, Deus naquele dia já estava começando uma grande obra na minha vida. Eu lembro o dia de sábado, Deus tocou de uma maneira no meu coração que eu nunca tinha sentido um toque daquele jeito. Nunca na minha vida. E eu falei assim, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja. Hoje
eu vou para a igreja. Hoje eu não vou sair para lugar nenhum. E eu lembro, irmão, quando foi umas 4 horas da tarde nesse dia, o dia inteiro Deus tocou no meu coração de uma maneira que eu não pude resistir ao chamado dele naquele dia. Já era o grande mover de Deus. E eu lembro que Deus tocou no meu coração porque Deus, ele sabia já. Ele sabia no mundo espiritual que Satanás estava armando para destruir a minha vida. Ele sabia. Eu não sabia, né? Nós, quando somos ímpios, a maioria das vezes nós pensamos assim: se eu morrer, eu vou para o céu. Eu tinha esse pensamento. Ninguém, às vezes não conhece a palavra, não sabe de nada, não conhece. Mas a mente de todo ser humano, irmão, é essa. Se não é um ateu, ou seja lá quem for, a mente dele é essa, que se ele morrer, vai para o céu. Eu tinha esse pensamento. Porque eu não conhecia, eu não sabia. Então eu tinha esse pensamento. Se eu morrer, eu vou para o céu. Mesmo fazendo tantas coisas erradas. E ali eu lembro que eu falei: hoje eu vou para a igreja. Eu não aguentava mais. Eu falava: hoje eu vou para a igreja. Mas eu não contava para ninguém. Eu guardava aquilo. E eu lembro, eu olhava ali daquele, na época eu morava num barraquinho, ganhava bem, não tinha como estar com uns 2 anos e pouco aqui mais ou menos. Sabe? Dinheiro, gastava tudo, acabava com tudo. E aí, quando foi umas 4 horas da tarde, 4 e pouco mais ou menos aí, o telefone toca. O telefone toca, eu atendo, era um amigo meu. A gente saía muito, né? Você sempre saía eu, ele e mais outro, né? Depois a gente ia ver sair que esse colega meu, que depois chegou, mas quando ele chegou não passou muito tempo mesmo assim, muito, pra mim me converter não. Aí, mas eu saía direto com esse amigo meu, né? A gente sempre saía junto, eu e ele. Aí tinha outro amigo da gente que na época tinha carro, né? Naquela época eu não tinha carro, não tinha habilitação, não tinha nada, né? Nem estudo eu nunca imaginava de um dia eu ter uma habilitação na minha vida. E graças a Deus, Deus me deu através de uma revelação muito grande. Quem sabe Deus permitiu, eu conto para os irmãos. E aí, ele ligou. Ele ligou, atendi. Aí, Carlos, vamos, ele é natural da Alagoas, né? Ele trabalha, eu já trabalhava nessa firma, depois ele entrou. Aí a gente fez amizade também, então a gente saía muito junto. Aí, tinha ele, né, que depois eu conheci no trabalho, aí tinha esse outro primeiro, que foi o que eu conheci primeiro, que eu comecei a sair, né. Depois já não andava muito com esse primeiro que eu conheci, que a gente saía. Aí começava a andar mais com ele e com o outro amigo meu que tinha carro. Aí ele ligou pra mim: Carlos, vamos sair, vamos hoje para tal lugar, né, que era uma festa aqui em outra cidade aqui. Que era uma festa em outra cidade. Aí eu falei pra ele assim: não, hoje eu não vou sair, hoje eu vou pra igreja. Aí ele era muito brincalhão, né? A gente saía muito assim pros lugares, ele era muito brincalhão. E ele falou assim: você vai nada? E começou a dar risada, né? Começou a dar risada e ele não acreditava. Só Deus sabia quantas manhã, madrugada eu chorava. Ninguém sabia. E ele dá risada, brincalhão, né? E eu falava: não, hoje eu vou para a igreja hoje. Hoje eu vou para a igreja. Aí acho que ele viu que eu tava falando sério, aí ele falou assim: tá bom então, você não vai? Porque a pessoa que era eu brincando, né? Também a gente era muito brincalhão. Ele falou: então se você não vai, eu vou, né? Se não vai, eu vou. Tá bom então.
Mas hoje eu vou pra igreja, tá? Aí ele ligou o telefone. Esse colega meu que eu dei o apoio a ele, ele morava junto comigo ainda na época. Morava na mesma casa que eu morava. Que na época ele não tinha arrumado trabalho, na época ele demorou muito para arrumar trabalho. Depois que ele arrumou um trabalho, ele alugou, eu saí da casa, ele ficou na casa que eu morava, eu aluguei outra maior pra mim. Aí ele falou, cara, eu vou hoje pra tal. Ele não ia junto com esse outro amigo meu, ele ia pra outro lugar aqui, né? Que é um lago que tem aqui, que o povo se reúne lá. Se reunia, porque hoje não pode mais, né? Naquela época acabou um lugar que ele fazia muitas coisas, aqueles baile funk aqui na época, então eles acabaram num lugar, ele foi para esse outro, mas esse outro ele não demorou muito não, porque lá tem muitas pessoas mais sucedidas ali, então ele não demorou não, porque lá é aqui, é um lugar muito bonito lá, né? Um lugar muito bonito. Então eles não, a polícia não deixou não, acabou muito rápido. Aí o cara meu falou, eu vou para tal lugar assim, era o lago, né? Eu vou pro lago hoje, que lá tem um lago também muito bonito lá. E na época o pessoal se reunia lá, né? Aí ele falou, eu vou pra lá, você não vai? Eu falei, não, eu vou pra igreja. Ele falou, tá bom então. Aí, irmão, se eu fui, troquei de roupa, sabe, sem... Só Deus sabia o meu coração. Troquei de roupa. Não, antes, eu liguei pra esse irmão, né? Falei, irmão, vai ter culto lá? Ele falou assim, olha, não vai ter. Era no sábado. E os cultos na época, nesse outro ministério que o irmão tava, não ia ter. Como era dois irmãos na época, eles congregavam no meu ministério, os dois que falavam de Jesus para mim lá no serviço. Depois, esse outro que congrega comigo hoje, ele foi para esse outro ministério que eu me converti. E o outro irmão era do outro ministério, ficou no mesmo. Aí eu liguei para esse outro, que eu tinha mais contato com ele ali, né? Que é o que congrega comigo hoje. Eu liguei para ele e falei para ele assim, irmão, vai ter culto lá hoje? Ele falou assim, olha, não vai ter, que era no sábado, os cultos na época era quinta, acho que era quarta e quinta, ou era no domingo, eu não lembro mais, nesse ministério que eu me converti, né? Ele falou assim, olha, não vai ter lá, mas liga para o outro irmão, que era esse, né, que os dois eram do meu ministério, depois esse outro congrega comigo saiu, fui para esse que eu me converti, e o outro irmão ficou no mesmo, que é o ministério que eu visitei uns dias na época, né? Como ele congregava lá, eu visitei uns dias. Aí é só por ir. Aí ele falou assim, liga pra ele. Eu liguei pra ele, né? Aí conversei com ele, ele falou, vai ter curto lá sim hoje, vai lá. Vai lá. Vai ter curto lá. Vai sim. Eu falei pra ele, eu vou. Aí desliguei o telefone. Aí depois quando fui ali perto do horário, não era tão longe de onde que eu hoje moro bem pertinho, né? Tanto desse ministério hoje que os dois irmãos congregavam junto e do outro que eu me converti. Duas igrejas, ela é perto aqui, né? Uma tá fechada, uma tá fechada e a outra é aberta até hoje, mas já é outro ministério, não é o outro que eu visitava na época, né? Então hoje ela tá com outros irmãos que é pastor aqui nesse ministério aqui, na Assembleia aqui. Então, aí ele falou, vai sim, pode ir, a gente vai estar lá para receber o irmão com amor e com carinho, Eu falei, tá. Aí eu tomei banho, troquei de roupa e vim. Cheguei na igreja na época, aí me assentei, né? Aí começou ali o culto começou, e ali, meus irmãos, e eu lembro que no meio do culto ali, tinha um irmão, e aquele irmão ali começou, sabe, ele ficou me encarando ali, ficou me encarando em cima do altar ali, o pastor pregando e aquele irmão me encarando ali. E eu, como eu não sabia, não
não sabia as coisas de Deus, não conhecia nada, né? Eu ficava perguntando, por que aquele irmão tá me encarando, né? E eu ficava me perguntando, por que aquele irmão tá me encarando, né? Eu ficava pensando ali, né? E aquele irmão me encarando, e ali no meio do curso, o pastor pregando ali, e aquele irmão ali me encarando de uma maneira, eu ficava pensando, mas por que aquele irmão tá me encarando tanto ali? Eu não sabia, né? Por quê? Aí eu lembro quando foi o pastor pregando, quando foi umas certas horas ali, aquele irmão se levantou de cima do altar, veio até a mim, colocou a mão na minha cabeça. Deus começou a usar a vida daquele irmão, falando, olha, usando a vida daquele irmão e Deus falando. Ele fala, Deus usava o irmão falava dessa maneira, olha, o diabo já preparou a tua cova. O diabo já preparou a tua cova, só que Deus não permitiu que o diabo ceifasse a tua vida. Porque Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Você crê? Eu ali já chorando muito. Chorando muito. Eu não sabia mais aquilo ali. Deus, irmãos. Eu entendi o que era profecia, não sabia de nada, mas ali Deus já começou. E eu lembro, Perdão, meus irmãos. Cara, eu lembro, ele falou, olha, e tem muitos dizendo ser teu amigo, mas eles não são teu amigo. Eles não são teu amigo. Eles não são teu amigo. Ele nem sabia, nem me conhecia, porque ali, às vezes eu ia visitar ele me via ali, mas não sabia nem que eu tinha amizade, nem amigo. Ele falava, olha, tem muito dizendo ser teu amigo, mas não é. O diabo preparou uma cova, mas só que Deus não permitiu. Mas o diabo já tinha cavado a tua cova, mas Deus não permitiu. Falou, você crê em Deus, Deus tem um propósito na tua vida. E ali ele voltou para o altar. Depois acabou o culto ali. Fui para casa. E aquilo não saiu de dentro de mim. Não saiu de dentro de mim. E Deus ele é tremendo demais. É por isso que tudo que eu já passei, depois de estar dentro da congregação, passei por tanta coisa que, meu Deus do céu. Mas eu não desisti. E não desisto. Porque eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei. Aí saí dali da igreja, né? Saí da igreja. Passei na casa de um amigo meu. Liguei para minha mãe. Aí eu liguei para a mãe e falei, de abençoar ela, abençoa a mãe. Ela, Deus te abençoe, meu filho. Aí ela perguntou onde eu estava, falei, eu vim da igreja. Aí eu falei para ela, eu lembro até hoje, falei para ela, mãe,
eu não vou beber mais. Aí acho que ela, tomara mesmo, tomara que você não vá beber. Acho que nem ela, nem imaginava. Aí, olha, irmão, olha para você ver que como que Deus ele é. Aí, essa minha irmã mais nova, que é a caçula das mulheres, ela mora no sítio até hoje. E essa minha irmã tinha ido na cidade e ela contou um sonho que Deus mostrou para ela de mim. Ela morava no sítio e naquela época, lá no Pega Telefone, né? Lá no Pega Telefone, hoje eles conseguem acho que se comunicar por WhatsApp, que eles têm WhatsApp. Então eles conseguem se comunicar pelo WhatsApp, né, hoje. Lá só pega internet, lá não pega telefone, só pega pelo WhatsApp. Então, naquela época não tinha, né? Minha mãe nem tinha, hoje ela tem, ela aprende, sabe mexer muito pouco, né? O áudio ela consegue mandar. E aí minha irmã tinha vindo na cidade e tinha falado para minha mãe o que Deus mostrou a ela em sonho. Olha como que Deus... E o que Deus revelou para o irmão foi o que Deus mostrou para minha irmã lá no norte em sonhos. A minha irmã teve um sonho comigo. Aí a minha mãe me contou, né? Olha, Robiana, ela teve um sonho. Ela teve um sonho com você. Aí ela me contou o sonho. Robiana, sempre ela comenta os vídeos aí que eu posto no YouTube. Né? Deus abençoe a vida dela, sua casa, sua família, seus filhos. Hoje ela é casada, tem um casamento abençoado por Deus. Tem 2 filhos. Que Deus abençoe a vida dela. E aí, eu não sei se ela vai ver o vídeo, ela vai ver, né? Mas minha mãe contou que ela teve um sonho que eu estava no lugar, eu e mais 4 amigos meus, que era às vezes que eu andava. Estava no lugar, né? Em um lugar bebendo. E aí estava eu e 4 amigos meus. Aí chegava um homem e mandava os 4 amigos meus sair, os 3 no caso. Mandava os 4, não, eu tava no lugar, bebendo com 4 amigos meus. E aí, chegava um homem, e ele mandava os 4 amigos meus sair e atirava só em mim. Acho que E o homem puxava uma arma para atirar em mim. É uma coisa mesmo, faz muito tempo, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que o homem chegava, não, o homem acho que chegava armado e mandava todos os amigos meus sair e só ficava só eu e aquele homem. Acho que é esse o sonho que Deus tinha dado para minha irmã. Acho que era esse sonho. Ou eu mandava os 4 amigos meus sair só... eu acho que no sonho chegava um homem armado, mandava os 4 amigos meus sair, só ficava só eu. Acho que é esse o sonho que Deus deu para ela. Faz muito tempo, não lembro muito bem, mas foi mais ou menos assim um sonho. E minha mãe não sabia, né? Minha irmã não sabia que Deus tinha revelado aqui para o irmão que o diabo já tinha preparado para minha cova. E, irmãos, olha para você ver que como que Deus faz na vida do ser humano, né? Eu fico imaginando. E foi aí um pouco aí da minha caminhada com Cristo, tá bom? Eu vou parar aqui porque senão vai ficar muito longo, né? E os irmãos, o vídeo vai ficar muito grande. Tem muitas coisas. Depois eu vou contar um pouco ali. Depois, quando eu fui nesse outro ministério, foi o qual eu me converti mesmo. Nesse outro, eu fui fazer essa visita e Deus revelou isso para o irmão. Depois eu fui congregar junto com o irmão que congrega hoje junto comigo.
que já tinha passado por outro ministério, né? Já tinha saído desse ministério e estava no outro. Que é o que eu me converti e eu passei mais tempo. Depois eu vou contar mais, né? A segunda parte, até a terceira, não sei. Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, fique firme com Cristo, tá bom? Não desanime de nada da sua caminhada. Tá difícil? Tá dificultosa a caminhada? Olhe para Jesus Cristo. Não olhe para esse mundo. Por mais que esteja mais difícil na presença de Deus, mas fique na presença dele. Reconheça, você errou. Reconheça, mas não desista. Não desista. Você que ainda não conhece a Cristo, busca conhecer Ele, vai visitar. Pelo menos vai visitar. Foi que nem eu. Eu ia só por ir. Mas hoje, olha o que Deus fez da minha vida. Grandes coisas ainda eu fará. Tá bom? Que Deus abençoe cada irmão inscrito do canal. Eu estou sempre orando pela vida de vocês, tá? Deus, Ele sabe o meu coração. O compromisso que eu tenho com cada inscrito do canal. Tá bom? Eu não sou simplesmente, vou lá no YouTube e ganho 3, 4 inscritos. Não, meus irmãos. Eu oro pela vida de vocês. Eu faço tudo o que Deus pela vida de vocês, porque no dia do juízo final, às vezes você é lá do norte, às vezes você compra um canal, que nem, acho que teve uma vez que teve umas irmãs de fora do Brasil que comentou a letra lá dela, lá depois tem um tradutor lá, é de outros países. Mas se um dia, mais pra frente, quando Deus começar a dar mais tempo, começar a dar mais pregação, irmão, eu sei que no dia do juízo final, não só os irmãos que eu prego aí, que a gente está junto aí nos cultos, mas cada um de vocês também eu vou ter de dar conta. A partir do momento que você fala, não, eu vou me inscrever naquele canal porque eu sei que aquele homem é um homem de Deus, ou aquela mulher é uma serva de Deus. Irmãos, eu sei, nós vamos ter de dar conta de cada ensinamento. Então não pensa que simplesmente eu estou aqui para querer ganhar inscrito, não, meus irmãos. Eu estou aqui com responsabilidade diante de Deus. Estou aqui com responsabilidade porque eu sei que cada ensinamento que eu coloco nesse YouTube no dia do juízo final, que cada inscrito do canal que tem no seu coração, meus irmãos, tem no seu coração a sinceridade, porque tem gente que está no canal que quer só ver o que acontece, quer só ver revelação. Não, eu estou falando isso sincero. No dia do juízo final, meus irmãos, eu sei. Eu vou ter de dar conta de tudo aquilo que eu falo nesse canal, de tudo aquilo que eu prego. Eu tenho responsabilidade. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui, depois eu faço a segunda parte, não sei, terceira, que é muitas coisas. Depois eu vou falar um pouco do outro ministério, o meu chamado. Vou falar mais um pouco, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.